sobre sua fronte. A fronte é um símbolo da mente. Portanto, ou está intelectualmente convencido em sua mente, ou a mão é um símbolo de força ou coerção. Portanto, as pessoas intelectualmente aceitam a união Estado-Igreja e a lei falsa, ou são forçadas a aceitarem que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. A questão é a adoração. A questão é a verdadeira e a falsa adoração. Assim chegamos à própria lei de Deus, exatamente o que torna Deus, Deus, o fato de que Ele nos criou. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da besta, de modo que essa imagem se pudesse falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Fosse o quê? Isso, morto. Realmente, uma união dos poderes Estado-Igreja. Realmente, nossa liberdade histórica será desafiada, mas Deus tem um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que dizem para mim, é a Bíblia, é apenas a Bíblia. Deus terá um grupo de pessoas que dirá para mim, é a palavra de Deus. Não quero mais as tradições dos homens. Na época de Pedro, os líderes religiosos se uniram com os poderes do Estado romano. E na época de Pedro, quando os líderes religiosos se uniram com os poderes do Estado romano, Pedro foi jogado na prisão. Negaram a Pedro o privilégio de pregar a verdade. E isto foi o que Pedro disse. Leiam comigo, por favor. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disse, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Devemos obedecer o quê? A Deus e não aos homens. Eis a questão, amigos. Neste lado, as tradições dos homens. Deste lado, os mandamentos de Deus. Deste lado, um comando divino. No lado oposto, um substituto. Nos dias finais da história da Terra, Deus chega a você esta noite. Eu sei que para muitos isto é novo. Eu sei que para muitos de vocês nunca compreenderam essas questões antes. Sei da luta que pode acontecer em seus corações. Sei do conflito que podem enfrentar quando pensam em fazer uma mudança. Mas esta noite Cristo diz a você tão silenciosamente, tão mansamente, Ele diz a você tão carinhosamente, meu filho, esta é uma mensagem de amor. Sabe, se eu tivesse um filhinho e ele fosse passear, um garoto de 10, 11 anos, ele fosse caminhar atrás da minha casa, e havia uma trilha inclinada e tortuosa, e quando descesse essa trilha, se soubesse que a ponte estivesse destruída, se soubesse que ele viria por aquela trilha, eu diria, filho, cuidado, a ponte foi destruída. Com amor, Deus diz, a ponte foi destruída. O homem destruiu o verdadeiro sábado, o sinal da criação. Deus diz, a questão é a adoração. Deus diz, um poder político religioso mudou o sábado. Deus diz, isso é mais do que uma questão de dias. É uma questão de autoridade. É uma questão de lealdade. É uma questão de obediência. É uma questão de um conflito enorme entre o bem e o mal. Um conflito entre Cristo e Satanás. Que diferença faz, você pode dizer? No jardim do Éden, Satanás disse a Eva, que diferença faz? Coma a fruta. E ela perdeu o Éden. E nos dias de Israel, Deus diz, que diferença pode fazer? Homens caíram 6 dias, mas alguns foram se reunir no 7º e perderam a vida. Que diferença isso faz, obediência? Deus disse para Asa, Asa, tem um arco com os mandamentos, não toque. E ele começou a tremer. E Asa, desafiando, correu e tocou. Que diferença isso faz? Isso é entre você e Deus. Amigo, é a atitude do coração que Deus quer. Os mandamentos de Deus fazem diferença. A adoração faz diferença. E Cristo diz para você hoje, aceite a verdadeira adoração. Fuja da adoração falsa, porque em breve a igreja e o Estado se unirão.
logo haverá movimentos de pés para prejudicarem nossa liberdade. E Deus diz: tome sua decisão agora. Como Jeremias disse: se eu correr com meus homens, e se eles cansarem, como enfrentaremos com cavalos? Deus diz hoje: tome sua decisão e siga-me. Deus diz hoje: dê um passo e me siga.